Boas tardes, boas noites. Continuando o nosso estudo sobre o livro A Caminho da Luz, nós, na última oportunidade, falamos sobre o trecho de Emmanuel do Evangelho, das Escrituras evangélicas e seus, propriamente dito, evangelhos. Então, só para um esclarecimento, são 4 os evangelistas. Então, tem o Evangelho de Mateus, Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Esses são os evangelhos, né? Mas, posterior aos evangelhos, né? Vem os Atos dos Apóstolos, né? Esses escritos que tem como autor o próprio Lucas, salvo o melhor juízo, né? Em que ele estabelece ali um descrito sobre a aplicação do Evangelho. Até se costuma colocar como sendo o Evangelho do Espírito Santo, né? Por quê? Porque os apóstolos passam a colocar o Evangelho em prática nas comunidades. E, portanto, há um confronto, né? Há conflitos que, inclusive, estão descritos nos próprios Atos, entre as propostas evangélicas e a atividade comunitária, quer seja da parte das autoridades romanas ou das autoridades israelitas, né? Esse confronto, esse conflito, né, se estende ao longo de todo esse trecho em que as comunidades são exortadas a colocar em prática e discutir aquilo que Jesus deixou, né? Posterior aos Atos dos Apóstolos vêm as epístolas ou cartas, né? As cartas aqui, reconhecidamente, são as cartas de Paulo, como no trecho anterior, no parágrafo anterior nós comentamos, Emmanuel comentou, né? As cartas de Paulo, mas existem também cartas de Pedro, cartas de Tiago, de Judas, né? Essas cartas, via de regra, até de João, essas cartas são enviadas às igrejas, que são essas reuniões dos primeiros cristãos, né? Justamente para colocar em prática, gerando, inclusive, material para discussão que compõe o ato dos apóstolos, né? E por que a gente está falando tudo isso? Porque só no final, no último livro, que aparece o Apocalipse de João, né? E aqui é que começa a nossa leitura de hoje, né? O Apocalipse de João, ele é uma descrição dos desprendimentos, né, de João, e ao profetizar as ocorrências contemporâneas, né? Todas elas simbólicas, obviamente, porque como João poderia identificar o que é um avião, ou descrever um canhão ou qualquer ação bélica, senão com uma analogia com os próprios insetos, né? Um tanque de guerra, o que seria um tanque de guerra para João, né? Então, essa descrição, né, das ocorrências, e posteriormente, até mais importante, toda essa simbologia do livro que estava nas mãos do Cordeiro, né, escrito por dentro e por fora, que apresentava 7 selos, e cada selo que quebrava, que só podia ser quebrado pelo próprio Cordeiro, no caso Jesus, implicava numa ocorrência coletiva, liberação de cavaleiros, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? A morte e assim por diante. E a partir daí as ocorrências, né, detalhadas. Vale a pena ler, não faremos isso aqui por uma questão até de tempo, né? Mas o Emmanuel coloca um parágrafo interessante aqui, e é o que nós vamos ler agora. O Apocalipse de João. Desculpe. Alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina,
Já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo, em face do porvir, do futuro, né? Sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Olha que interessante, né? Primeira coisa que não existe nada absolutamente destinado, né? Vai ser assim. Não, é uma coisa dinâmica. Todas as decisões, todas as conduções, elas são dinâmicas de acordo com a relação de causa e efeito. Então, as divisões que se estabeleceram quando das lutas romanas contra os israelitas, as extinções de tribos judaicas e etc., é que vão estabelecer, além das invasões dos bárbaros, é que vão estabelecer a geografia de hoje. Por quê? Porque a divisão já está lá atrás. Né? Os países que compõem a Europa hoje, eles não surgiram do nada. Eles representam aglomerações, comunhões de membros de uma mesma forma de pensar e de uma mesma necessidade de remissão. Né? Através dos grupos que se agridem mutuamente, vão se criando aí motes de reparação. E esses grupos vão se formando, vão se aglomerando para formar os países. Por isso que eu vou até repetir aqui. Ó. Sob a égide de Jesus, estabelecem-se novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Né? A formação dos estados, como nós conhecemos, né? França, Espanha, Inglaterra, isso tudo começou a partir de aproximadamente 1500 anos depois de Cristo, né? Até o período da Idade Média e até o fim da Idade Média, existiam sim os embriões dos países, mas não de uma forma tão delimitada em território, porque ali não adianta nada ter o território se você não explora, né? Se você não ocupa. E não havia uma população assim essencialmente volumosa para tirar produção daquilo. Então, os interesses eram mais dos feudos, né? Eram mais restritos, né? A partir de 1500 é que começam a surgir os estados e vai terminar isso no século passado. Alguns estados se formaram só no final do século passado, assim como outros deixaram de existir. Né? E a gente percebe esses conflitos ainda hoje. Continua aí, mano. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamentos. Vesúvio aqui era uma analogia que ele faz em relação ao vulcão, né? Que é todo um caldeirão, né? de conflitos, movidos por paixões, interesses, egoísmo e orgulho e tudo mais. Né? Mas como nação, ela perdeu a sua função. Né? Roma, o Império Romano, já não fazia mais sentido ser um império. Por isso que foi se fragmentando e acabou caindo depois de aproximadamente 400 anos. Né? O Divino Mestre chama aos espaços o Espírito João Evangelista, que ainda se encontrava preso nos liames da terra. E o apóstolo, atônito e aflito, lê a linguagem simbólica do invisível. Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta, como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. Apóstolo de Patmos é porque ele ficou confinado pelas autoridades romanas numa ilha grega, né, durante um período, não me lembro bem, ele tinha um discípulo, né, e diz a lenda que ele foi colocado num caldeirão, né,
durante um período lá e fervente, e no fim do período ele ainda saiu ileso, né? E os próprios guardas romanos se converteram, né? Foi o último discípulo a desencarnar com uma idade avançada. E ele trouxe justamente o último livro do Evangelho, que se chama Apocalipse de João, que é essa descrição simbólica das ocorrências, né? Também é importante destacar aqui que, como coloca Emmanuel, as profecias, né, elas não são descrições do que vai acontecer, são as descrições do que pode acontecer. Por isso serve de advertência, de tal sorte que, sabendo lá no futuro o que pode acontecer, então tomemos atitudes distintas, que aí aquilo que poderia acontecer não ocorrerá. É esse o sentido da profecia, não é de destinação, vai passar por aquilo, não. É uma advertência. Emmanuel coloca isso muito claro. Continua. Todos os fatos posteriores à existência de João estão ali previstos. É verdade que frequentemente a descrição apostólica penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que a sua expressão humana não pôde copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. E a figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do homem moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Muito bem, então, veja, nós estamos falando do Ato dos Apóstolos, né, que é visto como o Evangelho do Espírito. Ele representava uma caminhada dos ensinos de Jesus de Jerusalém a Roma. Era como se fosse uma caminhada, caminho mesmo. Por isso que tem usada muito a palavra caminho dentro do cristianismo, né? Porque era a forma de percorrer e difundir o evangelho, né? Através das comunidades e discutindo a aplicação disso com a tradição, com os costumes, né? E com as regras de autoridade, né? E Roma aqui acabou... o evangelho chegando em Roma acabou fortalecendo a igreja romana, né? A igreja romana que ela é a que passa a representar o cristianismo, né? É claro que tinha, por exemplo, quando João começa o Apocalipse, ele começa como que escrevendo para as igrejas da época, né? Então eram igrejas, só para ilustrar aqui, né? Ele começa escrevendo para as igrejas, né, de Sardes, são cidades, né, de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, da Filadélfia e Laodiceia. E ele faz essas advertências justamente sobre a introdução de atitudes que não coadunavam com o evangelho propriamente dito. À época, né, os servos que seguiam os ensinamentos e difundiam, eram os diáconos, né, muitos se infiltraram nas igrejas, né, e começaram por exemplo, uma discussão muito forte na época junto dessas igrejas e que está mencionada no Apocalipse, é acerca dos nicolaítas, né? O que são os nicolaítas ou nicolaítas? É isso mesmo. São seguidores de Nicolau. Não se tem precisão disso, parece que era um dos diáconos, talvez tenha até convivido com Paulo, né? Mas qual era a grande discussão ali? Se comia-se ou não a comida das ofertas aos deuses pagãos. Esses nicolaítas, eles defendiam que podiam comer aquilo que era ofertado aos deuses, que não tinha problema. E
João colocava que isso era uma forma de prostituição. Então, prostituição, a palavra, não é a conotação necessariamente que a gente dá hoje. O fato de você cometer alguns atos, isto era uma forma, era classificado como prostituição. Pois bem, houve sempre essa tentativa de introduzir no cristianismo, e isso ocorreu, né? Outras práticas, outros conceitos que não do próprio Jesus, né? E aqui Emmanuel coloca isso claramente, né? Ele termina aqui que no Apocalipse de João, que é bem alegórico, né? Ele coloca a figura mais dolorosa aqui relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. E aí, numa surpreendente colocação, ele entra no parágrafo aqui, né? Eu vou ler para não correr o risco de colocar uma vírgula que não seja a que ele colocou, né? Identificação da besta apostólica. Desculpe, identificando da besta apocalíptica. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que o seu número era o 666. Isso está mencionado no Apocalipse, capítulo 13, 5 e 18. Examinando-se a importância dos símbolos naquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos, né, que era uma referência à época, em vez de 30 dias, obtendo desse modo um período de 1260 anos comuns, justamente o período compreendido entre 610 e 1870 da nossa era, quando o papado se consolidava após o seu surgimento com o imperador Focas em 607 e o decreto da infalibilidade papal com Pio IX em 1870, que assinalou a decadência e a ausência de autoridade do Vaticano, em face da evolução científica, filosófica e religiosa da humanidade. Então, é um decreto dizendo que o Papa não erra. Tudo que ele falar é uma verdade, desafiando a realidade posta da ciência, da filosofia e da própria religião. Continua Emmanuel. Quanto ao número 666, sem nos referirmos às interpretações com os números gregos em seus valores, devemos recorrer aos algarismos romanos em sua significação, por serem mais divulgados e conhecidos, explicando que é o sumo pontífice da Igreja Romana quem usa os títulos de vicarius generalis dei interres, vicarius filudei e devis cleri, que significam vigário geral de Deus na terra, vigário do Filho de Deus e príncipe do clero. Bastará, fala Emmanuel, ao estudioso um pequeno jogo de paciência, somando os algarismos romanos encontrados em cada título papal, a fim de encontrar a mesma equação de 666 em cada um deles. É bem complicado isso, porque ele está colocando que a simbologia estabelece ao Papa, né, o príncipe da terra, né, aquele que, né, nas palavras dele aqui, simboliza uma besta vestido de púrpura e embriagada com o sangue dos santos, que é toda a história da Igreja Católica, né? Então, por isso que, né, nós, apesar da simbologia aqui, apesar das advertências e tal, é claro que vamos nos deslocar de ver no Papa presente qualquer
símbolo nesse sentido, porque não é ele, né, em si, é o todo que ele representa, né? Que o nosso mundo ele carece de ensinos espirituais, né, e não aqueles vinculados à terra, né? Então, na medida que a igreja ela se coaduna com os interesses materiais, né, e nós acompanhamos isso de uma forma distante, né, através de defesa de alguns valores aí, né, é importante destacar que a sua função seria de destinação dos ensinos espirituais e não materiais, né? É claro que também, voltamos aqui, não é uniforme, há tantos companheiros aí de doutrinas distintas que pregam o evangelho na sua pureza, muitos dentro do próprio catolicismo, né, que estão deslocados desse tipo de rótulo, né? Mas, enfim, é o que consta aqui do nosso livro. E ainda, vê-se, pois, que o Apocalipse de João tem singular importância para os destinos da humanidade terrestre, né? Vamos interromper por aqui. Por curiosidade, por vezes, é interessante que a gente até busque numa leitura aí até o próprio Apocalipse, não para que a gente fique impressionado pelas figuras de linguagem, né, pelas figuras apresentadas ali como alegorias, né, mas que a gente tente adequar aquilo que está escrito ao que nós estamos vivendo, né, como o próprio Emmanuel recomendou. Muito do que está ali já foi percorrido, né, porque a história difícil contemporânea da Terra já se estende desde as grandes guerras, né? E tudo mais que vem acompanhando. Então, portanto, não dá para dizer se estamos na quebra do primeiro selo, do segundo ou do sétimo. Nem importa saber. O que nós temos que fazer é cuidar da nossa própria autonomia espiritual. Prazer em revê-los e até a próxima oportunidade. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, todos estejam gozando de plena saúde, em paz, em família e com seus entes queridos todos bem. Vamos iniciar mais uma palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bem, hoje nós vamos iniciar um estudo de um dos livros que formam a codificação básica por Allan Kardec, dada pelos Espíritos. O livro é a Gênese. E eu trouxe da Gênese um título que chama A Providência. Ela está no segundo capítulo, né, da Gênese segundo o Espiritismo, e nós vamos tratar da providência enquanto ação permanente no nosso dia a dia, né? Então, eu vou começar com a leitura do item 20. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo às coisas mais mínimas. É nisto
que consiste a ação providencial. Então Deus está presente em todas as coisas e está por toda parte. Tudo vê, tudo preside. E mesmo as coisas mais mínimas só acontecem diante da vontade de Deus. Ele continua assim, o texto. Como pode Deus, tão grande, tão poderoso, superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Tal é a questão que a si mesmo dirige o incrédulo, de onde conclui que, admitindo-se a existência de Deus, sua ação não deve se estender senão sobre as leis gerais do universo, que o universo funciona de toda a eternidade em virtude dessas leis, às quais cada criatura está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja preciso o concurso incessante da providência. Então, é comum as pessoas se perguntarem: mas se Deus cuida de todo o universo, se o universo é tão vasto quanto a ciência comprova, se existem centenas de milhares de sistemas solares, bilhões de galáxias e estrelas, se são tantos planetas e tantos planetas habitados por espíritos e tantos espíritos em cada planeta, como pode o ser criador, Deus, estar preocupado com a minha ínfima criatura, com a coisa que eu fiz hoje de manhã, ou que eu vou fazer depois do almoço, ou que eu ainda estou pensando em fazer agora, né? E como é que ele está prestando atenção nisso? Esse é o argumento do incrédulo, né? E ele vai um pouco mais longe, porque ele já considerando a forma de organização social que a gente tem, ele já começa a atribuir a Deus um poder supremo, e essas coisas subalternas, né, vão sendo feitas por outras criaturas abaixo de Deus, né? E que Deus nem tem como ficar verificando o que essas outras criaturas abaixo de Deus estariam fazendo ou coisa parecida. Vamos ver como é que Kardec trata desse assunto no item 21. No estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito. Vendo-se limitados e circunscritos, os homens imaginam a Deus também limitado e circunscrito. Figuram-no quais eles são, à imagem e semelhança deles. Os quadros em que vemos Deus com traços humanos contribuem bastante para entreter esse erro no espírito das massas, que nele adoram mais a forma que o pensamento. Para a maioria, é Deus um soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus, tendo restritas as próprias faculdades e percepções, os humanos, os seres daqui da Terra, não compreendem que Deus possa e se digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas. Então observa que quando a gente pensa a imagem e semelhança de Deus, né, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente inverte a ordem das coisas, ou seja, a gente tenta imaginar Deus como se fosse nós mesmos. Então, todas as nossas limitações de sentidos e de percepções, de entendimentos e de compreensões, a gente tenta
passar elas para Deus, né? E junto com isso, obviamente, a gente passa todas as nossas imperfeições, e aí, obviamente, que o Deus que a gente consegue imaginar, ele é cheio das nossas imperfeições. Então, imagina que sentado num trono, você já tem que ter uma figura humana para estar sentado. Então, quando você fala de alguém sentado num trono, é uma imagem de um ser que está limitado a, seja lá que tamanho for, mas a um corpo, né? A um ser criador de todo o universo, mas que está distante nos céus, em um trono que não pode ser acessado pelas pessoas comuns. Imagina, qualquer pessoa vai se aproximar assim de Deus e, consequentemente, esse Deus, ele emana todas as suas vontades a partir de um centro único que é ele mesmo. O ser humano não consegue imaginar um Deus infinito, né? Infinito no sentido de que é onipresente, ou seja, estar presente em todos os locais, né? Estar presente em todas as coisas. Por quê? Porque o ser humano é um ser limitado. A nossa visão de nós mesmos é essa visão presa ao corpo físico. Então, se eu não consigo enxergar o que está acontecendo atrás da minha cabeça, por exemplo, só consigo enxergar para frente, Deus também não consegue fazer isso, né? Se eu só consigo olhar em uma direção, não consigo olhar em todas, Deus também não consegue fazer isso. Então, eu estou sempre colocando as minhas limitações na capacidade de limitação. Eu estou sempre transferindo as minhas limitações à capacidade de Deus e limitando Deus a essas limitações. Se eu só consigo escutar e prestar atenção em uma pessoa por vez, então Deus também é igual, só vai escutar e prestar atenção em uma pessoa por vez. É esse tipo de erro que, quando a gente imagina Deus dentro da forma humana ou dentro de um formato limitado qualquer, seja ele uma luz, seja ele uma forma humana, seja ele um ponto no universo, ainda assim é um limite. É um local circunscrito no tempo e no espaço. Só que a gente se esquece que uma das características de Deus, uma das suas dos seus atributos, é que Deus é imaterial, né? E como Deus é imaterial, ele não pode estar circunscrito às dificuldades da matéria, né? Então, como que a gente pode chegar à conclusão de que Deus está dentro das nossas limitações se a gente não consegue nem compreender o que é infinito, se a gente não consegue compreender o que é onipresente, se a gente não consegue compreender o que é imaterial. Então, é natural que a gente tenha dificuldades, vamos colocar assim, de compreender a Deus dentro das nossas limitações. Continuando aqui na leitura, né, ele diz o seguinte: impotente para compreender a essência mesma da divindade, o homem não pode fazer dela, da divindade, mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações, necessariamente muito imperfeitas, mas que, ao menos, servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Então, mesmo quando a gente pensa nessa situação da divindade e a gente quer estabelecer uma ideia de como é a divindade, a gente vai fazer isso através de comparações com aquilo que a gente conhece. E esse conhecimento nosso é limitado. Como o nosso conhecimento é limitado inclusive a este mundo, a gente nem tem conhecimentos de outros mundos, de outros mundos dentro do nosso próprio sistema solar, né? A gente nem tem conhecimento de outros mundos em outros sistemas solares, né? E quando a gente diz que tem, é um conhecimento de visão, de enxergar esse mundo ou esse sistema solar a partir de um ponto fixo que somos nós mesmos. E olhando em uma única direção, naquela direção fixa que a gente consegue capturar alguma informação, alguma imagem, alguma vibração vinda desse mundo.
Exatamente porque a gente tem essa limitação, a gente não consegue imaginar a Deus numa situação de ser onipresente, de estar vislumbrando tudo. Então, quando a gente era pequeno e a mãe da gente dizia, Deus está vendo, né? A gente ficava pensando, tá vendo? Mas tá vendo mesmo, né? Ou então a gente simplesmente aceitava, tá vendo? É melhor eu fazer a coisa direito. E a gente carrega essa limitação do entendimento de Deus praticamente por toda a encarnação, se a gente não fizer um esforço, vamos dizer assim, maior, né, um esforço além do comum, para a gente buscar essa compreensão. Quando a gente faz esse esforço que a gente faz, ele vai na linha de comparações. E são essas comparações que são muito imperfeitas, por conta das limitações que essas comparações vão dar. Continuando a leitura. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo esse fluido não inteligente, atua mecanicamente por meio tão só de forças materiais. Mas, se porém o supusermos dotado de inteligência, então se a gente imaginar que esse fluido tem inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Esse fluido verá, ouvirá e sentirá. E aqui a gente já começa com as limitações. A gente precisa enxergar ou pensar ou imaginar um fluido que penetre todos os corpos materiais e todas as coisas materiais para conseguir, com a ideia de fluido, ter uma percepção de como Deus está em todas as coisas, né? Mas a própria ideia de fluido, ela já materializa, ela já é algo que está materializando uma imagem que a gente deveria, ou uma ideia que a gente deveria ter de algo que é imaterial. Mas é assim que a gente consegue entender a divindade. A gente não vai conseguir entender a divindade de uma outra forma, senão através de raciocínios e comparações. Continuando nas propriedades deste fluido, né? Se você imaginar que esse fluido ele não é simplesmente matéria, mas aí você dota esse fluido de inteligência, você dota esse fluido de faculdades perceptivas, ou seja, da capacidade de perceber e de sentir, né, as coisas, então esse fluido já não vai atuar mais às cegas, vai ter algum tipo de discernimento, vai ter algum tipo de avaliação das situações, a gente vai fazer algum tipo de diagnóstico do que está acontecendo e do que precisa ser feito para corrigir aquilo que está acontecendo, né? Essa ação, né, mesmo que ela fosse considerada possível por esse fluido, ainda assim a gente estaria considerando esse fluido como limitado, porque ele não está interconectando nada, mas ele está penetrando as pessoas e os corpos. E Deus não só não se parece com esse fluido, mas ele também age sobre os corpos, né? Ele age sobre as pessoas o tempo todo, né? Ele age sobre a sua criação, sobre o universo. E é essa dificuldade de entendimento que a gente tem para compreender a divindade, porque a gente vai, mesmo que buscando a compreensão dela, materializando. Vamos continuar a leitura. As propriedades do fluido perispirítico, ou seja, do fluido do nosso perispírito, nos dão disso uma ideia. O perispírito não é de si mesmo inteligente, porque ele é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às nossas sensações e percepções em espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente e o intermediário desse pensamento, sendo quem o transmite
fica, de certo modo, impregnado do pensamento transmitido. Na impossibilidade em que nos achamos de isolar o pensamento e o fluido, a nós nos parece que ele, o pensamento, faz parte, ou corpo com o fluido, que o corpo, o fluido e o pensamento se confundem, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Olha como o raciocínio vai complicando, né? Então, como você tem o corpo fluídico do espírito, que é o perispírito, somado a alguma essência de matéria do planeta onde esse espírito foi chamado a viver, você tem o perispírito sendo algo material ou semimaterial no mínimo. O perispírito, ele é a demonstração ou a expressão ou o externar do pensamento. O pensamento age sobre o nosso corpo e age sobre as coisas através do perispírito, porque o pensamento é algo imaterial ou muito próximo da não matéria, né? Do não material. E sendo assim, o pensamento sozinho não conseguiria agir diretamente na matéria bruta. Por exemplo, o pensamento sozinho não conseguiria mover um copo. É preciso que esse copo seja de alguma sorte impregnado pelo perispírito ou movido por um corpo que está sendo movido pelo perispírito para que esse copo se movimente. Exatamente porque a gente já tem dificuldade nessa linha de raciocínio do perispírito, a gente tem mais dificuldade ainda para entender algo que é imaterial. O perispírito, que é semimaterial, a gente já tem dificuldade, temos mais dificuldade ainda para entender algo que é imaterial, como Deus. A gente precisa ter em mente o seguinte: Deus não é matéria, Deus é imaterial e, portanto, não está circunscrito e nem limitado como a matéria o é. Esse é um tema que é muito profundo, ele é bem interessante e trabalhoso, e eu não vou acelerar com ele como eu não faço com nenhum outro dos temas que a gente costuma debater aqui. Eu vou voltar no assunto, né? Paramos aqui no item 21, e aí, assim que a gente retornar, a gente retoma a partir daqui, tá bom? Eu me despeço de todos com a prece que Jesus nos ensinou e fazendo votos de que todos tenham uma semana muito tranquila e em paz, repleta de realizações e de boas vibrações. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Fiquem com Jesus.